E para falar sobre os impactos da guerra no Oriente Médio sobre o mercado financeiro, a gente conversa agora com Gabriel Molo, analista de investimentos da Daycoval Corretora. Gabriel, obrigado por estar aqui com a gente no comecinho da tarde de hoje. Olhando o que se sabe até agora, o petróleo segue sendo o principal ativo afetado por esta guerra que está prestes a completar uma semana? Boa tarde. Sim, o petróleo... Boa tarde. Sim, o petróleo continua sendo o principal foco, né? E acredito que o principal ativo que tem capturado aí o risco, né? Toda a volatilidade dessa guerra. Em segundo lugar, ele encaria os metais, né? Mas, com certeza, o petróleo tem sido grande destaque aí nesse cenário de volatilidade geopolítica. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre esse comportamento, porque o mercado tem operado definitivamente com volatilidade, né? Tem dia que parece que o mundo vai acabar, tem dia que parece uma imagem assim, aquelas com arco-íris, assim, animais, grama, sol, tudo bonito. Diante deste sobe e desce, o que o investidor, o analista, o operador acaba olhando e que faz preço? No que o povo hoje está atento antes de apertar o botão de compra e venda? Olha, a gente está muito atento a principalmente o que acontece no Estreito de Hormuz, né? Ele tem sido aí acho que um grande termômetro, né, do que está acontecendo com o petróleo e do que pode acontecer ao longo aí dos próximos meses, vamos dizer assim, né? Porque, ao que tudo indica, né, essa guerra não parece que vai ser algo rápido. Como várias entrevistas e várias pessoas têm divulgado, né, o Irã tem falado que não usou todos os estoques de mísseis e ainda tem muito combate para acontecer. Então, o petróleo ele vai determinar, né, e principalmente ali a geografia, né, vamos dizer assim, vai determinar como o preço do petróleo vai reagir e aí, consequentemente, isso vai afetar toda a economia, porque um petróleo muito alto vai trazer inflação para o mundo e, trazendo inflação para o mundo, vai frear aí, os cortes de juros, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil e, enfim, em todos os outros países. E aí, a gente vai ter aquela corrida, né, de sair de ativos de risco para ativos mais seguros, né, como a renda fixa ou outros mercados, com os mercados mais desenvolvidos, ou mercados que o investidor considera seguro. Então, é uma reação em cadeia que está focada ali na geografia, especialmente ali no Estreito de Hormuz, que acredito que é grande parte do petróleo, né, algo em torno aí de 20% passa por ali, então isso acaba impactando o mundo inteiro. E Gabriel, sobre a reação do investidor a tudo isso, para além desses ativos que você nos citou, né, o petróleo, os metais, normalmente, historicamente, quando a gente tem momentos de crise como o atual, o investidor costumava ter um efeito muito previsível, né, de fuga para ativos de maior qualidade. Isso não necessariamente está ocorrendo neste momento. A gente até viu alguns dias em que o dólar se valorizava, ou seja, indicava ali algum fluxo em direção à moeda americana, ao mercado americano, mas ao mesmo tempo você tinha elevação do retorno, do yield das treasuries, ou seja, não tinha gente comprando papéis da dívida americana. Em 2026, em março de 2026, com a guerra do Irã, para onde vai o flight to quality? Dá para mapear isso ou hoje é tão difuso que cada mente, cada cabeça é uma qualidade diferente? Olha, ficou mais difícil porque é como você falou, né? Antigamente os Estados Unidos ele seria ali o balizador, né? Para onde todo o dinheiro ia. Mas hoje ele é o principal ponto de volatilidade, né? As ações do presidente Donald Trump, elas têm trazido uma volatilidade muito grande para o mundo. Então, os investidores, eles estão com medo de voltar o dinheiro para os Estados Unidos
e acabar sofrendo algumas retaliações, coisas desse gênero. Então, assim, tanto é, né, que o começo aí de 2026 a gente viu uma rotação, né, o dinheiro saindo dos Estados Unidos, indo para mercados emergentes que estavam com uma volatilidade menor, entre eles o Brasil, Coreia do Sul e etc. Nesse momento, eu acredito que, apesar da queda do ouro, o ouro tem sido um ativo aí, historicamente, que as pessoas buscam segurança, e eu acredito que com o dólar caindo e o dólar não sendo mais esse ativo de proteção, as pessoas não querem, quando eu quero dizer as pessoas, quero dizer os grandes investidores, eles vão começar a buscar ouro ou economias seguras, né, como o Japão, Alemanha e outras que não oferecem essa volatilidade que os Estados Unidos têm oferecido agora e têm capacidade de absorver uma grande quantidade de dinheiro, né? Porque, por exemplo, o Brasil, ele recebeu pouco dinheiro, se você pensar, né? A entrada do investidor estrangeiro aqui foi muito pequena, algo em torno ali de 1%, quando a gente vê. E já fez com que o mercado batesse recorde. Então, nós precisamos, o investidor ele vai ver onde ele consegue alocar, né, e cada qual com seu tamanho, para que não ocorra um rally muito grande nos preços e, óbvio, traga prejuízo para os investidores. E, Gabriel, para a gente terminar, qual é a tua dica, qual é a recomendação, a análise que o pessoal da tua equipe, do pessoal da Ecoval dá aos investidores que estão hoje na Bolsa e observam no mercado, né? Estão no mercado agora, no mercado brasileiro, no mercado gringo, e observam se sobe e desce. Qual a recomendação para o investidor? Tomar um chazinho ali, esperar essa história passar? Olha, nós recomendamos paciência, sangue frio, e se você tiver capital disponível, compre mais. Porque aquele velho ditado, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? É um ditado bem antigo no mercado. Então, o momento certo para comprar um papel é quando está tudo ruim. Porque quando está tudo bom, ele já está caro. E para isso você precisa ter sangue frio, precisa ter estômago. Então, assim, é uma situação passageira, né? Nós já vimos diversas guerras acontecer, nós já vimos diversas crises acontecer, e no fim, né, o mercado sempre se recupera e ele continua subindo. Então, nesse momento, o que eu recomendo para os nossos investidores se você tem dinheiro em renda fixa, vai comprando aos poucos, né? Não compra tudo de uma vez, porque é muito difícil acertar no alvo, né? A gente sempre tenta, mas todo mundo que já está há bastante tempo aí no mercado sabe que é difícil. Vai comprando aos poucos, vai tomando risco, porque conforme essa guerra parar, o petróleo voltar à estabilidade, os juros começarem a cair, as empresas vão começar a divulgar lucros cada vez maiores por causa que o custo de capital vai cair. E aí nós temos a ideia de que o Ibovespa pode ali chegar nos 200 mil pontos e talvez até ultrapassar isso num prazo um pouco mais longo. Então, eu particularmente acredito, né, que esses períodos de turbulência são, na verdade, os períodos de oportunidade para o investidor que tem o foco nos fundamentos e no longo prazo. Muito bem, Gabriel Molo, analista da Ecoval Corretora. Gabriel, obrigado. Sangue frio e tranquilidade no momento como o atual, porque, de fato, oportunidades aparecem em momentos nebulosos como o atual. Obrigado, Gabriel. Boa tarde. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde.